Hoje é dia 22/12 de 2020, na data de hoje, eu resolvi tentar confirmar a minha ancestralidade, a história da minha família, a parte que eu não conheço. Esse não é apenas um vídeo sobre DNA, sobre testes, genética. Esse é um vídeo que mostra o quão pouco nos conhecemos, individualmente e coletivamente. Eu sei quem são meus pais, conheci minhas avós, não conheci meus avós, porque já eram falecidos quando eu nasci. E também conheci uma bisavó e é por causa dela que eu estou iniciando essa jornada, porque é algo que me incomoda muito desde criança e eu resolvi tirar bastante essa dúvida. Eu quero descobrir de verdade de onde eu venho. Para confirmar minhas origens genéticas, eu optei por usar os serviços do laboratório Genera, que estavam com uma promoção por conta do Natal, e por ter uma base de dados pensada no público brasileiro. Mas, antes de te contar a história do que me motivou a fazer o teste, vamos ver como é que é a coleta e o envio do kit com a minha amostra de DNA. Chegou agora pelos correios o kit para fazer o teste genético. É o kit de Genera, como eu já tinha falado anteriormente. Basicamente isso aqui é só para fazer a coleta mesmo. Pelo que eu li, vai ter que coletar o material da bochecha, enviar para eles novamente para poder fazer análise. Provavelmente eu não vou coletar hoje o material, porque já passou do horário dos correios e eu não vou conseguir postar o material hoje, então nesse momento só vou abrir para a gente dar uma olhada no kit e espero, depois, amanhã, quando enviar o material, assim que possível, poder obter parte das respostas que eu pretendo ter com esse teste genético. Então vamos ver o que vem dentro da caixa. Agora vamos ver o que tem dentro da caixa. Ela abre um pouco estranho. Aqui vem uma cartinha deles, a explicação. Saiba como coletar sua amostra de DNA. Tem que registrar o kit. Então, basicamente, eu tinha imaginado mesmo. Eu talvez não faça hoje porque eu tenho que mandar amanhã pelo correio. Não sei o tempo que o DNA fica preservado nesse tipo de técnica. Talvez seja bem resistente. Esse som no fundo é Leia, minha cadela, que não vai parar tão cedo. Um envelope para retorno, bem interessante. Declaração de conteúdo é obrigatório hoje em dia, né? Ele já vem aqui com o valor estimado. Declara R$10, claro que o exame todo não custa R$10, mas é o valor das hastes, literalmente. Esse aqui é o código de ativação. E também é um envelope onde a gente envia a amostra. Aqui é a assinante de enviar. E nós temos aqui 3 hastes, pelo que eu li. Eu vou depois confirmar o material. São 2 para coletar material e uma terceira caso a gente faça alguma besteira e precise de uma nova tentativa, ou seja, uma reserva. Basicamente, não abri aqui, vou ter que abrir na hora de fazer o exame. É basicamente um palito com algodão. Isso é o que vem no kit, né? Isso que realmente importa no kit. Então, agora eu vou aguardar até amanhã. Amanhã eu tento filmar, fazendo o exame, e vou postar nos correios para saber o resultado, provavelmente dentro de 20 dias, toda a minha ancestralidade genética e outras coisas também que eu possa obter com esse novo arquivo. O teste é bem simples. Bastou que eu esfregasse a bochecha direita por 2 minutos com uma haste e repetir o mesmo procedimento na bochecha esquerda. Depois, seguindo as instruções, as hastes foram guardadas e enviadas dentro do envelope fornecido via correios novamente.
Enquanto aguardo os resultados, é um bom momento para refletir minhas motivações. Para explicar um pouco melhor, e eu vou pedir desculpas pelo cenário, não preparei nada, estou gravando webcam usando material que eu uso para gravar tutorial na internet. Eu vou tentar, vai ser uma mistura de câmeras isso, mas é mais para mim do que para o público, então não sei como é que vai ser. Mas enfim, a minha bisavó, ela morreu com 96 anos, ela teve uma vida bem longa, assim, para os padrões de hoje em dia, né? Ela tinha, assim, o biotipo dela era um pouco diferente do meu biotipo. Eu sou um cara branco, tenho olhos verdes, não sei, nem sempre aparece isso na câmera, mas tem tendência aqui a calvície, né? Já fui cabeludo, não sou mais. E a minha avó não, ela era de pele morena, bem morena mesmo, cabelos bem escorridos, sabe? Tipo, volumosos, bem lisos, de estatura baixa, olhos castanhos, bem escuros. E de uma energia, de uma sabedoria, assim, que era muito próprio dela. E ela, um belo dia, não lembro exatamente a data exata, mas eu devia ter uns 11 anos, foi quando eu morava, ela tinha um casarão, morava numa casa anexa a esse casarão dela, uma casa antiga, né, ela era de uma época bem antiga, e ela contou a história da origem da nossa família, que foi contado verbalmente para ela. Ela contou que uma tataravó, acredito que tataravó dela, minha memória infantil não é tão boa, por isso que eu tô fazendo essa jornada, não preciso lembrar dos detalhes, mas ela contou que, ela me contou na verdade, que a mãe da mãe dela era uma índia, que tinha se apaixonado por um português, esse português se apaixonou por ela, e por conta de viver uma situação Romeu e Julieta, por assim dizer, a tribo não aceitar muito bem a questão de um homem branco com uma índia e também vice-versa, né? O grupo dele não aceitar tão bem assim, né? Esse é um ambiente hostil naquele momento no Brasil, não que isso tenha melhorado tanto assim, mas ele pegou ela e fugiram para Portugal. Ela engravidou e voltou, nisso que ela tá voltando, deu à luz a uma menina, e essa menina veio a ser a matriarca da nossa família, que é uma coisa meio confusa para mim, porque por parte de pai eu pertenço a duas famílias. Meu avô era circense, minha avó era filha dessa minha bisavó, né, obviamente, mas a minha avó dizia que nós carregamos essa herança indígena, tinha muito orgulho disso, tinha orgulho de contar essa história, e eu cheguei à conclusão de que eu não conheço nada desse meio. Eu mal conheço a história dos índios aqui da minha cidade, os goitacazes, que eram considerados feras, e na verdade, pelo que eu vi, os historiadores também não sabem muito sobre eles. Então eu estou iniciando essa pesquisa por conta própria, eu vou fazer um teste genético para mapear meu DNA, até para confirmar a história dela e também saber quanto que eu herdei dessa área. Assim, olhando o biotipo, assim, eu acredito que eu vou ter mais partes portuguesas do que indígenas, porque eu carrego mais essa parte europeia. Mas eu ficaria muito feliz se mesmo que eu tivesse uma pequena parte da carregasse algum gene indígena. Para mim seria excelente. E foi então que chegou os resultados. Então eu tô aqui meio que de improviso, porque o que aconteceu? Eu tava aqui na videochamada com a minha noiva, ela tá de prova aqui. Opa, dá um tchau pra todo mundo, eles não estão te ouvindo. E desculpa até a luz, a imagem, eu não tive como ajustar as luzes aqui, eu só liguei um iluminador frontal, deve estar bem estourado. Mas enfim, a Genera mandou, hoje é dia 18/1 de 2021, começamos em 2020 essa saga, e chegou o resultado agora, às 10 e qualquer coisa da noite. Eu já esqueci até o horário que eles mandaram, mas foi por volta aí de 10 horas da noite chegou o resultado, que me surpreendeu. 10h30 são agora, mano. Chegou um pouquinho antes. E porque não é horário comercial, não é horário, como é que eu digo, não é o horário que nós estamos acostumados a fazer esse tipo a receber esse tipo de comunicado, né? Eu esperava que eles não tivessem de plantão. Eu vou abrir aqui agora o resultado e então vamos ver se as histórias da minha família fazem sentido ou se eu sou só um padrão europeu normal mesmo. Tem uma grande proveniência europeia, isso não seria de se espantar, já que as duas partes de família têm Portugal, no caso é minha mãe e meu pai, e vamos ver aqui que temos alguma coisa das Américas. Nós temos sim, eu tenho alguma descendência das Américas, e olha só, eu tenho descendência amazônica e tupi. Então minha avó tinha razão, nossa família começou lá com os índios. É um percentual pequeno, corresponde a apenas 5% do meu DNA,
Mas é curioso, porque eu já sabia que ia ter uma miscigenação muito alta. Porque teve uma grande diluição aí genética. Eu sabia que essa parte europeia, pelo meu biotipo, ia ser mais forte. Mas uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia, eu tenho descendência africana. Da Costa da Mina e Senegâmbia. Ou seja, eu tenho parentes de áreas bem remotas da África. E uma menor parte é uma parte judaica que eu nem sabia, nem fazia ideia. Eu tenho... E que está identificado como diáspora judaica, eu vou ter que estudar isso, eu não conhecia nada disso, eu não sabia que tinha isso. Eu só tinha uma ideia de que eu talvez tivesse alguma coisa das Américas, como os índios, né? Ser parte tupi, parte amazônico e parte América do Norte, né? Aparentemente eu tenho descendência também com os índios da América do Norte, os nativos norte-americanos. Mas eu acredito que isso seja por causa da miscigenação indígena mesmo. Provavelmente os meus parentes indígenas já deveriam ter essa miscigenação. O que me surpreendeu? Não me surpreendeu ter a parte indígena e nem ela não ser tão forte assim, por causa do meu biotipo. Mas confirmou a história da minha avó. Me surpreendeu é que quase na mesma proporção eu tenho descendência no Oriente Médio e Maghreb, que eu não sei o que é Maghreb, mas eu vou descobrir agora. Acho que é Marrocos, Argélia e Tunísia, né? 6% Maghreb e um pouco menos de 3% de Arábia e Egito. Ou seja, né? Isso faz a gente refletir bastante. Eu não vou abrir aqui a parte europeia também para vocês verem. A europeia tem Ibéria, Europa Ocidental, Sardenha, Balcãs, Basco, Cáucaso. Olha, eu sou parte italiano e Volgural. Mas a boa parte é da Ibéria. Ibéria e depois a Europa Ocidental são mais parte. Ou seja, Espanha/Portugal. Ou seja, a história da minha avó novamente. Né? Eles fugiram para Portugal e depois voltaram para o Brasil. Como não houve mais índios além da minha ancestral. É porque eu tô babascado aqui, é muita informação nova para mim. Então bate a história da minha bisavó. Tipo, sabe? A gente não dá valor, sabe, a história da gente. Você tem, às vezes, o parente por um tempo e a gente não explora, né, esse conhecimento que os parentes têm. A minha avó ali, minha bisavó, que já faleceu, tinha todo esse conhecimento e eu devia ter aproveitado mais. Porque ela conhecia as origens da família mesmo. E, caramba, a gente olha isso aqui e como estavam certas as histórias dela. E agora, com essa possibilidade dos exames genéticos, né, caramba, e a gente pode chegar muito mais longe. Talvez a maior lição que eu tenha tido durante essa jornada em busca das minhas origens é que não somos tão diferentes assim. De alguma forma, somos todos parentes, somos todos irmãos.